Ai, não tá sendo um bom ano para ideias originais, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Hypnotic, Ameaça Invisível, novo filme dirigido pelo Robert Rodrigues. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Faz tempo que eu não vejo um filme novo do Robert Rodrigues, né? Ele é um cara que eu gosto bastante, ele certamente é uma figura inspiradora para quem tem esse sonho de fazer cinema independente, né? Ele começou lá de baixo com os filmes do Mariachi, ele foi crescendo com a trilogia do Pequenos Espiões, até vários projetos gigantescos aí como Sin City e mais recentemente, né, o Alita, Anjo de Combate, com produção do James Cameron. Ele fez alguns filmes aí para Netflix, né? O próprio Pequenos Espiões 4, 5, sei lá qual que foi, e um filme aí de super-heróis com o Pedro Pascal, mas esse Hypnotic me parece um retorno, né, pelo menos no papel, ao tipo de cinema grande, interessante e original que tornou o Robert Rodrigues famoso em início de conversa. E quando eu fui ler sobre a história desse Hypnotic, né, ele é baseado num roteiro original do Rodrigues que ele escreveu nos anos 2000, lá em 2002, por aí, e que ele sempre considerou uma das histórias preferidas dele. Ele vendia como um thriller de Hitchcock em esteroides. O tempo foi passando e finalmente em 2019 ele viu a oportunidade de tirar esse filme do papel, agora não por ele mesmo, né? O Robert Rodrigues é conhecido por ser um exército de um homem só, o Rebel Without a Crew, porque ele mesmo dirige, escreve, produz, monta, fotografa, faz a trilha, ele faz tudo do filme dele, mas o Hypnotic ele conseguiu aí um acordo com a Solstice Pictures, que pagou grande parte aí desse orçamento de 65 milhões de dólares, valor bem pesado para um filme original, que acabaria sendo distribuído pela Ketchup Entertainment, né, uma nova distribuidora aí, e o Rodrigues reescreve esse roteiro junto com o Max Borenstein, que é mais famoso pelos filmes que ele fez no universo dos monstros aí, do King Kong e do Godzilla, e poxa, é uma ideia original, né, ele é um thriller policial com uma pegada de subversão mental, bem estilo do Christopher Nolan, né, e é o tipo de filme que eu adoro, então eu fiquei bem animado quando eu vi o trailer, mas quando eu assisti o filme, infelizmente, todas aquelas ideias e conceitos interessantes caem por água abaixo muito rapidamente. A história do filme segue Rourke, vivido por Ben Affleck, policial que ainda é assombrado pelo desaparecimento de sua filha. Ele descobre uma conexão misteriosa quando precisa caçar um criminoso capaz de manipular a mente das pessoas, o que lhe abre os horizontes para um novo mundo. Assim como eu comentei no meu vídeo de 65 e especialmente do Resistência do Gareth Edwards, eu sempre vou apoiar e torcer para uma ideia original em um mercado de Hollywood que hoje é dominado por super-heróis, remakes, adaptações e reboots, né? Poxa, uma ideia original de um policial que tá perseguindo um bandido que consegue manipular a mente, né? Quase que você colocasse um policial para caçar o Professor Xavier, por exemplo, para caçar o Magneto. É uma ideia legal, eu achei o trailer muito interessante, mas é curioso, o trailer é basicamente só os primeiros 15, 20 minutos, né? Ele te oferece uma premissa que poderia sustentar um filme inteiro, quase como uma investigação estilo Seven, com esse lado sobrenatural que, de novo, lembra muito a abordagem Christopher Nolan na Origem, né, de você misturar o gênero de assalto com uma variação de mind-bending, como eles gostam de chamar, né, que é tudo isso que envolve a mente, a telepatia e tudo mais. Só que aí o Hypnotic, depois dessa introdução, que é bem divertidinha, ela oferece uma promessa interessante, o filme tem uma grande reviravolta, né, você descobre que o mundo do Hypnotic é muito maior do que você imagina, mas ao mesmo tempo que ele te revela que esse mundo é muito maior, à medida que ele vai avançando com a história, é um filme curto, ele tem menos de 1h30, contando créditos assim, ele acaba sendo muito menor também, porque você acaba descobrindo que o objetivo do Ben Affleck nesse filme e da personagem da Alice Braga, que aparece, tem uma função muito importante, não é uma mera cameo, não é um papel coadjuvante, é uma personagem bem fundamental para a resolução da história, é meio frustrante, porque você pensa, poxa, é só isso? E assim, pode ser só uma opinião pessoal minha, mas eu tava tão mais interessado nessa ideia de você caçar um vilão que tem esse poder do que
chegar no que o Hypnotic acaba te oferecendo, né? De certa forma é meio curioso, me lembrou um pouco a energia dos Pequenos Espiões, né? Porque envolve uma grande organização, uniformes e tudo mais. É um filme bem diferente do que eu imaginava e, nesse sentido, eu acho que o roteiro do Rodrigues e do Bornstein não vai tão fundo quanto ele poderia. Eu acho que algumas relações de personagens são muito simplificadas. Eu acho que tem aquela intenção de oferecer uma reviravolta só pelo valor de choque que ela vai ter. E beleza, no papel é uma boa reviravolta, é o tipo de virada que transforma o filme completamente, mas que pessoalmente não me agradou tanto quanto a promessa que ele estava colocando no começo. Eu também não acho que o Ben Affleck está muito bem nesse filme, me lembra aquele tipo de performance vazia e inexpressiva que ele dava nos anos 2000, sabe? Não é um bom passo para ele como ator ter feito esse filme, na minha opinião. Eu já não acho ele tão carismático quando ele tá com bons diretores, que dirá com o Robert Rodrigues, né? Nada contra o Rodrigues, mas ele não é um cara que costuma lapidar tanto performance de ator, né? Como a gente sabe, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, então ele meio que confia no carisma e na presença do seu intérprete. E falando justamente sobre o Robert Rodrigues, né? Eu não gostei muito das cenas de ação, da forma como os efeitos vão se integrando, dos práticos e dos digitais, porém, eu preciso dar um crédito pro Rodrigues, porque eu acho que ele é incapaz de fazer um filme que seja visualmente entediante, né? Apesar da execução ser meio capenga em alguns aspectos, ele faz um bom trabalho de fotografia, as cores são bem fortes, tem uma saturação, tem uma vibrância que ao menos torna o filme interessante de se olhar, né? Tem uma certa estilização que ele sempre traz nos filmes de Pequenos Espiões, na trilogia do Pistoleiro e também no Sin City, né? Eu consegui enxergar um pouco disso no Hypnotic nos momentos certos. Mas ainda assim, nada que seja realmente tão memorável ou inovador. De novo, eu sei que parece repetitivo, mas eu pessoalmente queria que o Hypnotic tivesse dentro da sua proposta inicial. Eu acho que ele acaba revelando, à medida do filme, nas revelações do Ben Affleck, e desse núcleo familiar que vai se revelando, principalmente com o desaparecimento da filha, aí acabou me parecendo muito mais do mesmo e bem mais frustrante, para ser sincero. Para Hypnotic, Ameaça Invisível, eu dou uma nota 4. É uma pena, eu gosto desses filmes que misturam policial com algum gênero de ficção científica, né? Acho que isso é sempre muito interessante, mas não foi o caso do Hypnotic aqui. Eu acho que é uma ideia interessante, mas que eu pessoalmente teria desenvolvido para um outro lado. Mas, se é só minha opinião pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Hypnotic e do trabalho do Robert Rodrigues em geral. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.